Fala aí, senhoras e senhores. Sou o professor Marlon Ferreira Porce, sou professor de cálculo já há um certo tempo. Estou aqui para trabalhar com vocês o cálculo, funções de várias variáveis. Vou mostrar para vocês que é bem tranquilo, que a gente vai trabalhar com conceitos antigos para poder chegar nesses novos conceitos aí. Vem comigo. Funções de duas ou mais variáveis. Professor Marlon Ferreira Porce. Objetivos da aula de hoje: identificar as propriedades das funções, identificar seus domínios e imagens e resolver problemas com funções de várias variáveis. Então, quando a gente trabalha com funções de várias variáveis, a gente tem que ter a ideia da visualização. A nossa visualização só é até o R3, ou seja, só tenho três medidas que eu consigo visualizar, que é a ideia daquela de comprimento, largura e altura. Então, tem aqui uma simulação no GeoGebra, né? Tem um gráfico aqui, em 3D, tem o eixo X, Y e o Z. E tem essa figura aqui, que é uma superfície. Pode ser coisas também mais maneiríssimas, né? Mais chamativas, como é esse caso aqui, ó, quando trabalha com função exponencial, ou então quando tem, às vezes, seno e cosseno, que ele faz aquelas ondas. Então, pode ser funções desse tipo aqui, que tem uma representatividade mais apurada, né? Que a gente trabalha com pedaços do gráfico. A gente tem N possibilidades de representação aqui. E muitas dessas funções aqui, desse tipo de funções, nos remete até desenhos que a gente vê em estruturas de imóveis, em artesanatos e etc. Para poder a gente começar o nosso estudo, a gente vai começar com funções de duas variáveis e aí abrir o leque de possibilidades. Tá? Funções de duas variáveis. Seja D, um subconjunto, região, né, do espaço R2, plano. Por que do plano? Quando eu falo de duas ou mais variáveis, estou falando que é x e y. Então, eu tenho um plano, né, que agora é o meu domínio. E a minha imagem é uma função que depende de x e y. Então, aquele conceito que a gente tinha com, lá no plano cartesiano, y em função de x, agora a gente tem z em função de x e y. Chama-se função de f de toda relação que associa a cada par x, y, que pertence ao domínio. Um único número real representado por fx, y. O conjunto D é o domínio da função. Ele está falando isso aqui. Ó. Se eu tenho um ponto no espaço, esse ponto ele vai depender do valor em x e em y. Então, eu tenho deslocamento em x e y, tem um ponto. Esse ponto aqui agora é o meu domínio que vai me dar esse valor aqui ó, no espaço. A gente sai daquela ideia de área, né, de superfície, e vai para a ideia de volume. Ou seja, a gente tem agora a altura. Assim, o domínio agora é uma função do R2, ou seja, tem um plano cartesiano x, y que é o domínio, e f é uma função que depende de x e y, que vai utilizar esses valores atribuídos aqui para achar pontos. Como eu trabalho isso? Vamos botar os exemplos aqui com duas variáveis. Se eu quero achar o valor da função, agora eu vou ter que atribuir o valor de x e y. Então, aqui, ó, a função quando x é 2, y é 3. No lugar da letra x, coloco 2. No lugar da letra y, coloco 3. Faço o cálculo normalmente. Cálculo de equação algébrica. 2 ao quadrado mais 2 vezes 3. Faço a soma, chego ao resultado. Para qualquer tipo de função que eu tenha mais de uma variável, eu tenho sempre que atribuir os valores do meu domínio para achar o valor da função. X aqui é 1 e aqui é 2. Ó. Coloco 1 no lugar de x e 2 no lugar do y. Faço os devidos cálculos, chego ao resultado. Pode ser matematicamente ou na parte da física, né? Que é aplicado no dia a dia. Exemplo, volume, que é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Aqui, se nós observarmos, para achar o volume, eu tenho que ter o raio e tem que ter a altura. Se eu não tiver o raio e a altura, eu não consigo achar o valor do volume. É igual a força. Força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, eu tenho que ter a massa do corpo e a aceleração do corpo, senão eu não consigo calcular a força. Então, são aplicações diretas que a gente trabalha no dia a dia, que também é uma função do R3, ó. Duas variáveis do domínio e tem o terceiro valor aqui. Duas variáveis do domínio tem o terceiro valor. Então, agora nós vimos que as funções de duas variáveis, ó, z igual a f de x e y, z tem como domínio pontos, né, no x e y, e esses pontos, ao substituir na função, vai me dar a minha imagem.
Agora vamos identificar a imagem e o domínio das funções. O domínio das funções de duas variáveis é simplesmente um ponto no x e y, ou seja, a gente vai trabalhar com as duas retas reais, reta x, reta y ali, então eu vou ter um valor, né, um ponto definido ali nela. Vou botar aqui, achar o domínio dessa função. Nota, aqui eu tenho uma função y menos x elevado a meio, ou seja, a raiz desse cara aqui. Se eu tenho raiz desse cara aqui, a gente volta àquela ideia do cálculo 1, da restrição do domínio. A restrição do domínio também vai ser utilizada aqui. O que que vimos lá da restrição do domínio? Aí vamos lembrar aqui. Todos os conceitos que nós aprendemos anteriormente serão arrastados, né, para essa nova aplicabilidade. Então, tem aqui, o que que ele diz aqui? Vamos lá. Se eu tivesse aqui y, aqui vamos trabalhar no R2, tá? Y é igual a raiz de x. Raiz de x. Para poder eu ter isso aqui no reais, o que que acontecia? O x tem que ser o quê? X tem que ser maior ou igual a zero. Não é isso? A mesma coisa, ó, isso aqui que nós estamos utilizando, esse conceito aqui, para poder existir nos reais, a representatividade gráfica, eu vou utilizar agora. Aqui eu tenho a mesma ideia. Ó. Eu estou falando que z é igual a raiz, né, de y menos x. O que ele está dizendo aqui? Que o que está aqui dentro, ele tem que ser maior ou igual a zero. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o meu domínio tem essa restrição aqui. Ó. Só vai existir, né, o valor, a representatividade gráfica, se eu tiver esse carinha aqui maior ou igual a zero. Então, as condições para a existência ali da imagem, tudo, o, a restrição do domínio, elas são transferidas para essa notação aqui nova. A gente sai do R2, vai para o R3, mas aqueles conceitos básicos, né? Um sobre A, ou seja, aqui, para existir, né, A tem que ser o quê? Diferente de zero. Aí se a gente pega ali, raiz da letra A, aqui a gente fala o seguinte, que o A tem que ser maior ou igual a zero, para poder existir, né, a raiz. Não só esse, como outros casos também. Então é só a gente atribuir essas condições aqui de existências aqui agora. Só que a gente vai ter mais uma letra aí para se trabalhar. Então vamos ver aqui, ó. Acho o domínio da função, sendo que eu tenho x ao quadrado dividido por 2x menos y. Aqui, ó, se eu tivesse só o x ao quadrado, não tem restrição nenhuma. Pode ser positivo ou negativo, vai existir representatividade real. Só que esse carinha aqui, que é a divisão, ó, eu não posso ter um número dividido por zero. Então, a minha restrição está aqui, ó, 2x menos y é diferente de zero. Se eu pegar e jogar o 2x para lá, eu vou ter o quê? Y é diferente de 2x. Ou seja, a minha restrição é essa, é como se eu tivesse no meu domínio, né, um buraco ali, um corte de 2x. Esses valores não vou poder utilizar. Olha aqui, eu tenho o meu domínio, ó, x, y, z, isso aqui é como se tivesse um plano, né? X positivo, negativo, y positivo, negativo, e aqui é simplesmente onde passa a minha função y igual a 2x. Eu tenho uma vala aqui, eu não posso utilizar esses valores, só posso utilizar o que está pintado aqui. Essa é a ideia aí do estudo do domínio. Ampliando mais ainda, ó, função, eu tenho exemplo de funções aqui, o domínio e a imagem. Então, aqui no domínio, quando eu tenho uma raiz, o que eu posso comprovar aqui? Que esse cara tem que ser maior, igual a zero. Se eu isolar o x, ó, fica dessa maneira aqui. Ou seja, y tem que ser maior que x ao quadrado. Se y é maior que x ao quadrado, a minha imagem sempre vai ser o quê? Do zero até o mais infinito. Né? Ele vai ser maior que esse carinha. Eu não tenho aqui como está o quadrado, sempre vai ser positivo. Então, x ao quadrado, ela parte do zero ao mais infinito para que a imagem. Esse aqui é a mesma ideia. Ó. Eu tenho uma divisão. Então, essa divisão não pode ser igual a zero, que esse divisor, né? Não pode ser igual a zero. Então, x vezes y é diferente de zero. Ou seja, o que, que ele está falando? Que eu não posso ter zero aqui em nenhuma das duas possibilidades. Então, ele colocou aqui, ó, menos infinito até zero aberto, união com zero aberto até infinito. O que, que ele está falando? Eu tenho a reta real, só que o ponto zero, zero ali não existe. É um buraco. Quando eu tenho seno? Quando eu tenho seno é o próprio plano, né? X e Y. E a variação do seno, a gente não foge àquela de menos 1 até 1. Então, o conjunto imagem aqui vai ser de menos 1
até 1. Aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é o próprio plano x, y, que é o domínio. Ou seja, não tem restrição nenhuma aqui. Só que quando eu estou com ele ao quadrado, tanto ele sendo positivo quanto negativo, ele sempre vai ficar na parte superior. Se sempre vai ficar na parte superior positiva, é de 0 até infinito. Notem que aqui é fechado porque eu posso ter 0 mais 0 aqui, que daria 0. Diferente desse cara aqui, ó. Quando eu boto esse carinha aqui, isso aqui é um exemplo de aberto, quer dizer que o 0 não é. E funções de 3 ou mais variáveis? A gente segue as seguintes regrinhas. Primeiro, regra ou lei matemática que associa 3 ou mais variáveis independentes a uma variável dependente. O que ele está dizendo aqui? Para poder fazer o estudo, né, de 3 ou mais variáveis, eu tenho que ter uma função que vai representar uma outra. Ou seja, eu vou parametrizar. Eu vou pegar uma letra ali que vai representar as minhas variáveis, para poder fazer o estudo delas. Senão, elas são valores estanques, eu não consigo visualizar e nem fazer o cálculo com elas. É como se fosse assim: eu vou pegar, tirar y em função de x, z em função de x, para poder achar os valores ali pertinentes ao meu estudo. Uma função de 3 ou mais variáveis não pode ser representada geometricamente. O que ele está dizendo? A gente só consegue representar uma função com x e y. Z é igual a uma função que depende de x e y, porque eu tenho R1, R2, R3. Eu consigo chegar até a parte do volume. Acima disso, eu não consigo representar graficamente. Ou seja, seriam só anotações para movimentar os valores de uma função do R3. Pode ser ali deformação, pode ser um acréscimo, não sei, pode ser N possibilidades ali. Na Fórmula 1 a gente tem hora, minuto, segundo, tem o milésimo de segundo, tem N variáveis ali que vão ajudar no cálculo. Que é o que a gente pode fazer aqui também, só que geometricamente a gente não consegue representar. Então, x, y e z são variáveis e a saída é o w, é a variável de chegada. O que ele está dizendo? X, y e z são o domínio e o w é a variável de chegada. Eu atribuo valores para x, y e z para achar a minha imagem. E superfícies de nível, ele fala que são constantes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer basicamente, ó, isso aqui. Deixa eu botar aqui rapidamente, aqui, só para a gente ter uma ideia. Ele está falando que se eu tivesse aqui, vamos lá, se eu tivesse aqui um morrinho, se eu começo a cortar esse cara aqui, ó, se eu corto ele em vários lugares, aqui eu teria a circunferência, aqui eu teria outra, ou seja, olhando de cima, é como se eu tivesse várias circunferências aqui, uma dentro da outra, que são superfícies de nível, ou seja, cada aqui, ó, um corte no 1, no 2 e no 3. Aí eu olho aqui 1, 2 e 3, se eu olhar de cima, tem constante. Né? Nessa constante eu tenho essa circunferência, circunferência, circunferência. É isso que ele está querendo dizer. Então a gente faz cortes para poder estudar, às vezes, né, as funções. Vou botar um exemplo aqui. Ó. Domínio da função. Eu tenho essa função aqui, eu quero saber o domínio dela. Nota que eu tenho x e y, beleza? Mas para estudar esse domínio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a restrição. Qual é a restrição? Tem que existir essa divisão aqui. Aqui em cima não tem restrição nenhuma, mas aqui embaixo eu tenho uma raiz, aí está dividindo esse cara aqui em cima. Então não posso ter zero aqui embaixo. E não posso ser também negativo aqui. Então eu tenho que esse carinha aqui é maior do que zero. Acabou o estudo do domínio. Se eu quiser saber a imagem da função, como é que eu vou saber a imagem dessa função aqui? Atribuindo valores. Igual essa daqui, ó. Imagem dessa função aqui. Eu atribuo valores. Primeiro ponto, 2, 1, 1. Substituo aqui, ó. 2, 1 e 1. Né? 2 para o x, 1 para o y, 1 para o z. Substituo. Faço pau. Agora aqui, ó. X ao cubo, y ao quadrado, z ao quadrado. Substituo aqui onde estão as letras, ó. As variáveis aqui. E vou ter um outro tipo de função. Ou seja, uma função dentro de uma outra função. Uma função composta. E assim sucessivamente. Então, se eu quero saber o valor de um ponto, né, eu vou pegar o domínio, substituir e achar direto. Se eu quero saber o valor de um cálculo numérico ali, onde ele me dá as possibilidades,
ou seja, as condições iniciais, vou substituir também e achar o valor. Simples assim, como era feito no cálculo 1. No cálculo 1 e no cálculo 2, né? Tem um iníciozinho ali também. Então, isso aqui é bem direto. Aí, qual é a mudança na representatividade gráfica? Vamos botar o primeiro exemplo aqui. Antigamente, quando a gente falava que y é igual a um número, era uma reta. Só que agora eu estou com a ideia de superfície. Então, se eu falo que z é igual a um valor numérico, eu tenho variação em x e y, ou seja, eu tenho um plano. O que eu posso caracterizar isso aqui no dia a dia? Uma resma de papel. Se eu começar a tirar o papel assim um em cima do outro, eu vou reduzir aqui a quantidade, né? Vou reduzir a minha altura. Então, cada papel daquele ali é como se fosse a curva de nível, um corte que eu tenho ali. Então, quando eu tenho agora z igual a um número, eu tenho um plano em x e y. E quando eu tenho o z trabalhando com equação em x e equação em y, tá vendo? A equação da reta e a equação da reta. Isso aqui me dá corte, né? Então, como é que eu calculo esse cara aqui? Como é que eu tenho representatividade gráfica? Eu não consigo analisar três valores ao mesmo tempo, eu só consigo analisar dois em dois, como nós vimos anteriormente. Então, a gente zera um, trabalha com os outros dois. Zera o outro, trabalha com os outros dois. E se quiser saber pontos nos eixos, a gente tem que zerar dois para poder achar o valor de um. Então, aqui, ó. Se eu zerar x e y, eu acho z igual a 6. Se eu zerar x e z, eu acho y igual a 2. Se eu zerar aqui, ó, y e z, eu acho x igual a 3. Ou seja, aqui é uma equação da reta, ó, uma reta, equação da reta, equação da reta. Então eu tenho uma ponta aqui, né? Uma ponta de cubo aqui, ó, um corte. Eu fiz um corte numa ponta de cubo. Olha os pontos aqui, ó, 0, 0, 6, tá? 0, 0, 6, ó, 6 aqui. Aqui, ó, 0, 0, 2, ó. Olha aqui, ó, o y cortou no 2. Olha o x aqui, cortou no 3, ó. Liguei, achei a figura. E eu posso usar também ferramentas computacionais. Exemplo, essa figura aqui, ela é representada no R2, é essa linha aqui, essa curva. Se eu jogar ela para o R3, como ela tem a variação, né? Olha aqui, ó, R2 no R3. Só botei o Y aqui, olha o que acontece com ela. Eu tenho esse decaimento aqui, mas eu já tenho uma superfície. Então eu saio da ideia de linha e vou para a ideia de superfície. Então, os pontos de destaque de hoje, as nossas funções de duas ou mais variáveis, é identificar o domínio e a imagem das funções, aplicar as propriedades fundamentais da matemática na resolução de questões envolvendo funções de várias variáveis. O que a gente observou? Que o conceito, né, os conceitos que nós aprendemos serão utilizados agora, só que a gente vai ter mais uma letrinha ali para trabalhar. E a visualização sempre vai ser em 3D. Acima do 3D a gente não consegue visualizar graficamente. Aqui são os livros que eu utilizei para essa aula. Lembrando que sempre tem os livros de mais fácil acesso, né? Leighton, Stuart, e os demais aí tem que já ter um conhecimento prévio. Então, muito obrigado. Agradeço aí a colaboração. Peço a vocês que vocês sejam o pontapé inicial para que vocês continuem o estudo de vocês aí. Muito obrigado. Até a próxima.